Olá, meu nome é Julia Laranjeira, do primeiro ano 1. Hoje eu vou falar um pouco sobre o filósofo Parmênides. O filósofo grego Parmênides de Eleia foi o principal pensador na escola eleata. Suas teorias sucederam às ideias xenófonas e visavam a apresentar o imobilismo e a unidade como essência do surgimento do universo. Parmênides fundou uma teoria que serviu de base para a filosofia platônica e o seu embate com o pensamento de Heráclito, que forneceu bases para a filosofia desenvolvida pelos pensadores pluralistas. Escola eleata. As ideias de Xenofânias deram origem ao pensamento da escola eleata. O pensador defendia que o princípio de tudo estaria na unidade lógica promovida pela existência de um ser único, um ser soberano, um Deus. Essa concepção contrapunha-se à religião grega tradicional, essencialmente politeísta. Parmênides nasceu por volta de 515 a.C., na cidade de Eleia, região da Magna Grécia, atualmente sul da Itália. Ele continuou a filosofia de Xenófras, aprofundando a teoria sobre uma unidade que sustentaria toda a criação. O terceiro filósofo da escola eleata foi o Zenão de Eleia, que formou uma série de paradoxos sobre o movimento para reafirmar a teoria de Parmênides, mostrando que o movimento era apenas uma aparência que engana os nossos sentidos. Oi, eu sou a Isabela Bueno dos Santos, do primeiro ano 2, e vou falar um pouco dos pensamentos de Parmênides. A teoria cosmológica de Parmênides difere-se muito das teorias apresentadas até então, aproximando-se apenas do princípio proposto por Xenófanes. Parmênides não formulou uma teoria cosmológica baseada em um princípio material e definido. Para o filósofo, havia uma espécie de organização racional no universo que era infinita, uma indivisível, imutável e imóvel. A teoria parmenidiana estava centrada no que ele chamou de ser. O ser das coisas era o princípio fundamental, baseado em uma espécie de ideia infinita e universal. Dessa maneira, tudo que existia possuía o ser dentro de si. O que existe, ou seja, que possui ser, pode ser enunciado e pensado. O que não existia não poderia, na visão do filósofo, ser pensado e nem enunciado. O problema legado à posterioridade foi o problema do erro. Oi, meu nome é Maria Eduarda Rodrigues Moreira, do primeiro ano do Ensino Médio 2, e eu vou falar da obra de Parmênides e da contraposição a Heráclito. Vou começar com a obra. Bom, hoje existe apenas fragmentos do poema de Parmênides intitulado Sobre a Natureza. Esse poema condensa toda a sua teoria cosmológica e esclarece o que ele entende por verdade. O poema é composto de 3 partes, sendo elas um proêmio, a primeira parte e a segunda parte. O proêmio apresenta o encontro do eu lírico com uma deusa. Tal encontro não pretende afirmar qualquer tipo de mística, mas somente apresentar um recurso estilístico, pois é a deusa da guia que leva o eu lírico à descoberta da verdade e desmascaramento da opinião. A segunda parte do poema apresenta a via ou o caminho da verdade e da razão, fugindo do erro, da ilusão e da mentira. O eu lírico apresenta que há uma via em que o conhecimento é verdadeiramente seguro, pois está centrada no monismo e no imobilismo. A terceira parte do poema apresenta a via da opinião, que é o caminho do engano e das incertezas. É a via que apresenta os enganos e as ilusões dos sentidos, da opinião e da mentira, que não estão assentados na certeza da essência do ser. Agora vou falar da contraposição a Heráclito. A grande motivação inicial da filosofia de Parmênides foi a contraposição às teses heraclitianas sobre o movimento e a mudança contínua de todas as coisas. Heráclito defendia que há um movimento contínuo, ou seja, um fluxo perpétuo, que permeia tudo o que existe, fazendo com que tudo mude a cada segundo. O princípio originário de todo o universo era o fogo, pois ele era o elemento que permitia a constante mudança e agitação.
Parmênides, como vimos mais acima, defendeu teses completamente opostas, fixando as suas teorias no imobilismo e defendendo que a mudança era o fruto das aparências. Os filósofos pré-socráticos, que surgiram após Heráclito e Parmênides, classificados como pluralistas, tinham o propósito de resolver o problema deixado por esses dois pensadores. Oi, eu sou a Gabriela Tavolari, do primeiro ano 1, e eu vou falar da inspiração de Platão e de Parmênides. Bom, as vias pelas quais recorreram foram as de explicar a mudança, a essência das coisas por meio de um elemento que justificasse a diferença, as mudanças, mas também a origem essencial de cada coisa. Agora vou falar da inspiração de Platão. A grande inspiração da filosofia platônica foi a teoria de Parmênides sobre o ser e conceito das coisas. Ao entender que há uma essência infinita, eterna, imutável para tudo, que essa essência era justamente o ser Parmênides, ofereceu a Platão a ferramenta para a fundamentação do idealismo. Lembrando que para Platão, o ser Parmênides representava as ideias eternas e imutáveis, as frases. Não importa por onde comecei, pois para lá eu voltarei sempre. A linguagem é uma etiqueta das coisas ilusórias. Por que pensar e ser é o mesmo?